Então, começou a gravação, começou a nossa aula de instrumentação. Está aí dia 6 de julho de 2021. A gente já fez a aula 1, 2, 3, né, sobre introdução, um pouquinho de como a parte da instalação, a parte física, sistema de alimentação. A gente estava falando na última aula sobre o Datalog e o software, que é o Loggernet, e a parte de visualização, né? Então, retomando um pouco aqui da aula anterior, a gente está falando o que é o Datalog, é nosso principal componente da estação, que é onde que a gente vai ligar todos os sensores, é onde que esse sistema de aquisição que vai fazer a leitura, vai registrar os dados, armazenar, né, e os dados vão ser salvos nele, né? Então, aqui é o principal programa, e o que a gente vai aprender é como configurar esse equipamento para que ele faça a leitura dos sensores, que a gente consiga configurar ele a forma que a gente queira medir os sensores, né, de quanto em quanto tempo, se a gente quer fazer o total de chuva, por exemplo, quer fazer a média da temperatura, né, ou fazer até essa questão também de composição e decomposição do vento, como a gente acabou vendo na aula passada, né, achar o vetor resultante. E aqui a gente parou, acho que na parte dos componentes, na parte interna, aqui a gente deu mais uma descrição da parte do painel de fiação em si, né, e aí não entrou em muito mais detalhes, né. E eu queria mostrar também um pouco aqui da parte do software, que é o que vai comunicar com o Datalog aqui, e é nessa aula aqui que também tem que eu vou pedir para vocês já instalarem o software, né? Tem a instrução aqui de como instalar, aqui está o código-chave dele, tá? Para vocês instalarem na sua máquina para que vocês possam. Vocês não vão conseguir conectar porque o Datalog não tá online, né? Mas nos vídeos aqui vocês vão ver como configurar o software para poder conectar no Datalog aqui, tá? Então, voltando à aula presencial, a gente vai poder fazer dessa maneira aí, tá? Por enquanto aí não tem como, porque teria que estar conectado aí na rede e tudo, né? E o cabo serial. Então, o que eu vou pedir para vocês aí para a semana que vem, né? Até a semana que vem, instale o software, comece a tentar fuçar um pouquinho do software, olhe os vídeos e tenta reproduzir o que está sendo feito aí no vídeo em termos de configuração, tá bom? Voltando aqui no Datalog, na parte física dela, né? Como eu falei para vocês podem entender o Datalog como um multímetro, né? Porque ele lê basicamente, né, um multímetro programável, né? Porque os canais dele aqui, ó, dando um zoom maior, né? Esses canais que tem o H e o L, eles funcionam praticamente como a ponta do multímetro, né? Acho que tem até um exemplo aqui, ó. É como se fosse aqui, ó, o H, o fio vermelho, e o L, o fio preto do multímetro. E ele vai ler simplesmente a tensão do sinal do sensor, né? Então aqui, ó, ele tem 8 pares aqui, ó. Então ele tem aqui de 1 a 4, ó, H e L, né? E aí tem na parte de baixo aqui também, ó. Então ele tem o H e L aqui, ó, né? Então é como se tivesse 8 multímetros aqui, né? Lendo e cada sensor tivesse um sinal de tensão e o Datalog estivesse lendo, né, a tensão desse sinal, e a variação de tensão desse sinal seria proporcional à medida física lá do sensor, seja pressão, temperatura, umidade, ou seja lá o que for. Além da medida de tensão, que é a grande maioria aqui né, dos canais, né, tem 2 canais de pulso aqui, ó. Então, além de medir a tensão, ele mede de uma maneira especial, que é a frequência, a maneira como esse sinal de tensão oscila, né? Então, não é a medida em si, mas a forma que ele oscila, né? E aí esse sinal de pulso aqui, ó,
né, ele funciona daí como um osciloscópio, que chama, né, na parte eletrônica tem esse aparelho aqui, ó, né, que ele mede de uma taxa altíssima de frequência, né, então ele consegue medir a cada milissegundo, né, em hertz, que a gente chama, ó, em kilohertz, né, 20 mil dados por segundo, e ele consegue medir, né, toda a variação de tensão que ele pode ter. E alguns sensores, o sinal é dessa maneira, através de pulso. E basicamente aí eles têm o pulso aqui tem 3 tipos de sinais, né, geralmente, né, que aí a gente separa aqui em onda senoidal, né, que a gente fala, onda quadrada, que é o high frequency, e switch closer, que é que a gente chama de contato seco, né, que são picos, assim, né, são pulsos aqui, como está aqui mostrando aqui na figura, tá bom? Então, o datalogger, resumindo, né, ele vai medir ou tensão ou pulso, né, que é uma variação, né, instantânea da frequência aí desse sinal. Ele tem a capacidade aí de converter esse sinal analógico, que a gente chama esse sinal elétrico, né, em unidades de engenharia, que a gente fala, né, então ele vai sempre converter tensão, ou volts, para graus Celsius, né, para hectopascal, para seja lá qual que for a unidade da medida lá. Ele faz a conversão, né, desse sinal para as medidas né, do Sistema Internacional de Unidade. Você pode também colocar equações, operações matemáticas, né? Então, quero converter para Kelvin, por exemplo, né? Só um exemplo. E no final, eu posso fazer também as médias máximas, né? Ele armazenar a máxima e a mínima de um certo período, a média, né, de cada, né? Então ele pode fazer medidas a cada 1 segundo e no final de 1 hora você tem 3.600 valores, ele faz a média desses 3.600 valores, né? Ele faz essa média. Por fim, ele faz, né, todo o armazenamento desses dados processados. Então, praticamente entender o que é o datalog, definir o que ele é, o que é um datalog é descrever quais as funções desse datalog, né? A tradução direta dele é data log, log é registro, né? Logbook, né? O livro de registro, né? Então log é registro, data é dado, então registrador de dado. Mas para, né, ele funcionar, né, o que tem dentro dele, né? Então, obviamente, armazenar tem que ter memória, fazer esses processamentos, ele tem que ter um processador, né? Então, vamos ver o que tem dentro dele aqui, né? Então, aqui é um esquema um pouquinho rudimentar aqui, mas é da foto que tinha lá no manual. Basicamente aqui, então, né, diretamente aí que a gente está falando, ele tem memória, né? Memória que a gente fala memória HD, né? Memória de armazenar dados, né? Ele tem um microprocessador, né, para processar esses dados. E tem algumas coisas que vale a pena a gente entender aqui para entender o conceito também, né? Porque eu falei que ele tinha 8 multímetros aqui e, na verdade, ele tem só um. O que acontece é que na entrada desses canais tem um componente que a gente chama que é um multiplexador. É como se fosse o switch, né? Que a gente tem aí numa rede de computadores, né? Você tem só um sinal de internet saindo da sua casa ou do laboratório, né? E ele está ligado a vários computadores. E aí tem um aparelho que se chama switch, que ele vai fazer o chaveamento, né? Então, o multiplexador ele é um chaveamento de uma maneira extremamente rápida, né? Que ele consegue fazer uma varredura. E então, ao invés de você ter, na verdade, 8 multímetros, na verdade, você só tem um aqui dentro. E ele tem um chaveador aqui, um multiplexador, que ele vai chavear esses 8 canais aqui. Tá? Então, essa é a lógica. E aí, o cara que faz a medida aqui é esse triângulo aqui, que a gente chama aí de um amplificador de sinal. Né? O sinal, na verdade, ele é muito, muito pequeno de tensão. Né? E esse sinal você tem que, como o amplificador é como um amplificador de volume lá do som do carro, o som né,
né, desses alto-falantes aí. Então, ele te dá um ganho de sinal, né? Ele amplifica esse sinal. Né? Então, depois ele passar do multiplexador, ele entra nesse amplificador de sinal. Tem um que é bem específico, que chama amplificador de instrumentação, que ele é mais preciso que um amplificador aí tradicional de som, né? Uma vez amplificado esse sinal, ele passa aqui para um conversor, né? AD aqui, Analógico e Digital Converter, né? Então ele vai converter esse sinal de tensão, né? De volts para um sinal digital que, no caso, quando a gente fala digital, a gente está convertendo ele em sinais binários, né? De 0 e 1, né? Que seria basicamente essa onda quadrada aqui, ó, né? Mas não é uma onda quadrada regular, ela é de 8 bits, né? Então cada 8 ondulações dessa, né, de uma combinação, você tem um byte, né? E esse ele está convertendo o sinal de tensão em ondas quadradas com códigos de 0 e 1, né? Basicamente é isso que esse conversor analógico digital faz. E aí esse é o core aqui, né? Esse é e aí uma vez que ele converteu em 0 e 1, ele entra no microprocessador e é a linguagem dentro do microprocessador, que é esses sinais de 0 e 1 que ele vai processar. Tá? Em termos de canal de pulso, né? Então ele tem um contador, né? Ele conta esses pulsos, né? Esses sinais de senoidais ou quadrados, né, ou de contato seco, e basicamente ele é um contador que já vai entrar direto, né, o contador ele já é 0 e 1, né, então ele já vai contar e vai entrar direto de uma maneira digital, não precisa do conversor analógico digital. Né. Dois outros canais aqui diferentes que eu não falei antes, que são o canal de excitação aqui, né, esse canal de excitação é o VX1, 1, 2 e 3. Esses VX aqui tem sensor que não é que você precisa de uma alimentação, mas você precisa de uma tensão de referência. Né? Como se fosse assim, ó, eu tenho que aplicar uma tensão, por exemplo, de 5 volts para eu medir a resistência do componente. Né? Então, o que está variando é a resistência do componente. Para eu medir a resistência de um componente, eu não consigo medir a resistência sem eu aplicar uma tensão sobre essa resistência. Né? Então, é essa a função do canal de excitação. A grande maior parte dos sensores que vai precisar desse canal de tensão são sensores que a variação dela é devido à variação de resistência. Tá? Então, eu tenho que aplicar uma tensão para que eu leia a resistência. Então, eu preciso esse canal aqui, VX, que é a tensão de referência. Eu não posso alimentar, por exemplo, com 12 volts, porque essa tensão de 12 volts ela flutua por causa da flutuação de um painel solar, né, ou da bateria que perde tensão. Esse VX, a diferença é que ele vai mandar fixo esse valor. Né? Se ele é de 5 volts, ele vai sempre mandar 5 volts. Né? Isso garante a precisão da medida. Então, essa é a grande diferença do VX para um canal aqui de 5 volts, 12 volts aqui. Então, ele tem que ter por isso que é de referência, né? Ele garante que vai ter uma tensão fixa e precisa como entrada ali para eu medir essa variação de resistência. Tá bom? E o outro canal aqui, então esse é o excitation aqui, né? No caso ele tem que ter o conversor contrário, né, de digital para analógico, para ele conversar com o microprocessador, é o inverso aqui. E por último tem os canais de controle aqui que a gente chama, né? Esses canais de controle, eles estão aqui na parte de baixo, ó, vai de C1 a C8. E esses canais de controle, ele de fato faz o controle, né? Então por isso que o Datalog é mais do que um multímetro programável, né? Ele é um controlador também, né? Ele vai um pouco mais além de ser simplesmente um multímetro, né? Então ele permite aqui, ó, que eu use essas portas de fato para controle, no caso de ligar e desligar um sensor, né? Então o sensor você não precisa deixar ele constantemente ligado. Eu posso ligar e desligar ele só na hora que eu for fazer a medida.
tá? Que é o caso, por exemplo, do sensor de pressão, que você não precisa ficar lendo a pressão a cada segundo, né? A pressão não varia a cada segundo, né? Como ela varia aí, uma taxa aí de hora já está bom, você deixa ele 10 segundos ligados, faz a leitura e desliga, fica os outros 59 minutos desligado, né? Então você não precisa, você consegue otimizar o consumo de energia da sua estação meteorológica. Então, basicamente é isso, a parte dos componentes e a parte interna aqui, né, do Datalog. E aí aqui também tem a saída serial, né, para comunicar aqui com, no caso aqui, essas portas seriais aqui para comunicar com o computador ou um modem celular. E, obviamente, ele também tem um relógio, ele não é, hoje está mais preciso, né, ele tem, o que o pessoal usa muito, ainda hoje usa, né, um GPS, que está tão barato o GPS, né, e você consegue ligar o GPS na própria porta aqui de controle, né, e ele sincroniza o relógio de uma maneira extremamente precisa, né, mas ainda assim ele tem o relógio dele, tem um erro aí de 1 minuto por mês, mas pô, se passa aí um ano, 10 anos, acaba dando um erro considerável, né? Então o pessoal acaba sempre colocando um GPS junto, mas ainda assim ele tem que ter um relógiozinho ali para sincronizar e fazer a, a, a marcação, né? O registro na hora certa, no horário sincronizado. Tá bom aqui? Alguma dúvida geral? Tudo certo aí? Estão aqui sobrevivendo? Por enquanto, tá tudo tranquilo. Então, tá bom. Obrigado aí. Daí do Datalog, né? O que eu tenho para falar do Datalog? Então, era isso, né? Dessa parte aqui de fiação, né? Aí tem a parte do painel de fiação também, né? Então, já expliquei aqui todos os canais, né? Analógico, canal de tensão, canal de pulso, né? Ele tem 12 volts que a gente chama chaveado, para ele tem ele liga e desliga, né? O 12 volts, quer dizer, ele tem controle essa porta 12 volts. Tem portas aqui de ground, que a gente chama, né? De aterramento. E basicamente isso aqui, tá? Daí vai ter exercício para vocês assinalarem aqui, associar uns canais, tá bom? O canal de pulso aqui, então, é bem simples, são 3 tipos de sinais, e tem essa questão aqui que é importante, que é a diferença entre fazer uma medida diferencial e fazer uma medida analógica, tá? Se você olhar, né, com maior detalhe, você vai ver que ele tem assim, ó, ele tem 2 nomenclaturas, ó, ele tem esse high e low, que como eu falei, tem 8 pares, né, de high e low, e ele tem aqui em azulzinho, ó, de 1 a 16, ó, né? Então, o que é esse 1 a 16? É o que a gente chama aí de single end, né? Por quê? Porque quando eu for fazer a leitura de um multímetro, o high e low aqui, ó, no canal diferencial, né? Eu vou estar lendo aqui o high e low, alguns sensores, porque é uma diferença de potencial, né? Então ele vai medir a tensão mais baixa para a tensão mais alta. Só que alguns sensores, a tensão mais baixa é zero, é o próprio aterramento, é o próprio valor zero. Então você não precisa medir a tensão zero, ou você não precisa colocar essa ponta no potencial zero. O potencial zero é o zero. Então, ao invés de eu ligar o low, né, o fio preto aqui, o low, no sensor, eu vou ligar ele, o sensor no zero, no terra. Esse fio, ao invés de ele vir lá do sensor e eu fazer a leitura dele, não. Eu jogo aqui no aterramento. Eu só vou ler um ponto de tensão e o outro eu vou assumir que é zero. Então, isso permite eu duplicar as medidas de tensão, né, de 8 para 16 sensores, né? Então já é um ganho significativo aqui. Só que não são todos os sensores, né? Então, por exemplo,
estou dando um exemplo aqui, o piranômetro, ele já não necessariamente é zero. Então, eu sou obrigado a medir 2 pontos de tensão. Canais que são obrigados a ter a tensão de referência, como falei, esses com certeza você pode ligar ele de maneira single-end, né? Então você joga uma tensão de referência, e na hora de fazer a leitura você força ele ser zero, né? Então você pode ligar aqui, ó, olha só a diferença, eu posso ligar aí na nomenclatura eu esqueço o high-low, eu vou olhar só para o azul aqui, ó, né? Então daí eu tenho 16 canais, né, que estão na nomenclatura azul, e na programação eu escolho aí, daí ele te dá a permissão de falar de 1 a 16. E aí eu escolho, ó, então o vermelho eu ligo em algum single end, e o fio preto do sensor eu vou automaticamente ligar no aterramento aqui, ó, nesse símbolo aqui que é de aterramento. Tá? O começo aqui tá meio grego, tá meio difícil, né, mas à medida que a gente for trabalhando aqui, vão se familiarizando, né? Mas basicamente é isso, né? O diferencial é high-low e o single-end vai ser sempre um ponto de tensão maior e o de menor tensão vai no terra. E aí você ganha aí o dobro de canais. É para isso que serve. Ok? Então, essas são as principais informações do Datalog. E a segunda parte aqui da aula é falar um pouquinho do software, né? Então vocês têm obrigatoriamente aí que instalar o software para entender um pouquinho aí do setup, de como configurar, né? Como conectar no Datalog, etc. Tá? Então aqui você baixa o software, esse aqui é uma versão paga, tá? É um Loggernet aqui, só que é uma versão antiga, né? Então para uso aí didático, tá, pessoal? Não é para usar aí. Apesar que assim, né? Usar comercial tem que ter o datalogger, né? Então, inclusive o fabricante, né? Se você entrar no site da Campbell aqui, ó, você pode baixar uma versão simplificada e atualizada e é livre. E o software que está aqui, que é pago, faz praticamente a mesma função, são as mesmas funcionalidades. Então, não tem problema nenhum aqui, né? Mas só respeitando aqui, versão mais paga e atual, tem que fazer a compra aí do software. Mas usando aqui didático, né? Instala aí na sua máquina, não tem problema nenhum. Tá bom? E aqui, então eu vou falar um pouquinho do software aqui, tá? Eu vou ter que fechar aqui então a janela aqui, acho que eu vou abrir aqui vou ter que compartilhar. Com licença, professor. O software esse aí que a gente tem que baixar, ele é tipo um executável? Ele é um executável, um setup, né? Você vai lá, clica, ele vai instalar, vai executar a instalação, e uma hora aqui ele vai pedir a chave. E a chave é essa que está aqui na tela. Ó. Tá? É o que está aqui no Moodle aqui. Ó. Daí, a hora que chegar lá, tem aqui o passo a passo, né? É um autorun aqui, né? E aí, quando chegar lá, uma hora vai pedir a chave, você coloca aqui a chave que está aqui e segue em frente e ele termina a instalação. Beleza, então. Tá bom? Então tá. Eu vou mostrar aqui, vou fechar aqui. Aqui o pessoal saiu aí, a Laís já saiu, até mais. Eu vou aqui abrir aqui a tela inteira aqui, então. Então, tá aqui a tela inteira. Então, uma vez que vocês instalaram, né, o Loggernet aqui, né, então essa é a cara aqui do software, e basicamente aqui vocês vão, primeiro assim, né, o Connect aqui, né, para conectar no Datalog, no nosso caso é o modelo CR1000, né, para aparecer o CR1000 aqui, ó, eu tenho que vir aqui em Main, Setup, no caso aqui já está configurado aqui uma porta, né? Mas, bom, vou apagar aqui. Então, vocês vão vir aqui nesse setup.
Quando vocês instalarem, pode ser que esteja nesse modo aqui simplificado aqui, ó. Tá? Ele vai abrir essa tela aqui, ó. Tá? Eu não gosto porque ele fica tudo meio automático, né? Então vocês podem vir aqui, ó, e colocar no Standard, View Standard. Tá? E aí aqui você vai adicionar então o seu datalog. No caso aqui, ó, vem adicionar root. No caso, se for porta COM, ele é como se fosse um cabo serial, tá? Se você for Ethernet, ó, daí tem o IP port, ó. Esse TAP e PAC bus a gente não usa, tá? Ou é porta COM ou a IP port, que é a porta de Ethernet. A porta COM também tem a opção aqui, ó, de RF, que é o rádio, phone base aqui, acho que aí tem, acho que o celular, que acho que é o phone base, tem o RF400, que é um rádio de onda de frequência, esqueci o nome lá, é uma frequência do telefone sem fio, que é outra frequência. Esse RF é frequência de UHF e VHF. E aí tem várias opções e os vários datalogs aqui, ó. Então eu vou fazer primeiro, por exemplo, da porta COM, e o nosso datalog, no nosso caso, a gente vai colocar aqui, ó, esses são datalogs antigos, tá? O software também aqui, ele é antigo, né? É desatualizado. Então ele já parte para os datalogs antigos. Mas ele tem a opção aqui dos novos, no caso o CR1000, é esse PAC Bus Port aqui, ó. Quando você clicar aqui, ó, ele vai aparecer ó, né, a sequência e você vai achar aqui o CR1000. Ó. Você clica no CR1000 e close. Ó. Então você vai ter essa sequência aqui, ó, porta COM, PAC Bus e CR1000. Tá? Então no CR1000, ó, cada datalog aqui tem um ID, no nosso caso sempre, né, se você tiver 10 datalog, você pode colocar um ID em cada datalog, e deixa sempre padrão 1. O PAC Bus Port aqui, você pode aumentar a velocidade, deixar em 115, 200, mas também pode deixar em 9,600. E a COM Port aqui, ó, se você no caso não tem aqui, mas se você tiver um cabo serial, ele vai aparecer aqui, ó, com 1. Se você tiver um modem ligado nele, né, com 1, o modem tem que estar na porta COM. Aqui, tá? E aí seria essa configuração, você pode renomear aqui, ó, rename aqui, né? Então, estação IFSC, né? O nome, dá um apply aqui, né? Então tá feita a configuração de comunicação no caso de uma porta COM, né? Vai ter essa sequência COM, PAC Bus e o CR1000 aqui, né? Que foi que eu adicionei, tá? Basicamente isso. Você fecha a janela, vai vir aqui em Connect e aí tá aqui, ó, estação IFSC, que é a estação que você configurou. Aí se tiver a porta COM aqui, você vai dar um connect e vai conectar. No caso, ele não tá ligado no datalog aqui, não vai conectar. Tá bom? No caso, assim, de ligar no Ethernet, né? Então, aqui tá a porta COM, vou ligar aqui no Ethernet, vai adicionar root, aí eu coloco o IP port, PAC Bus Port aqui, né? E o CR1000 de novo. Tá? Então, a diferença aqui é que eu coloquei um IP port aqui, o outro coloquei um COM port. Né? E no IP, daí eu, ao invés de colocar a porta COM, né, que teria que estar aqui, eu vou colocar o número IP, né? Sei lá, 192, 168, né? Bem número típico lá, né? Que é de roteador, tal. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, você coloca o número IP aqui. Essa porta 6725 é padrão também, mas se não quiser pôr também não precisa colocar. Mas quando tem assim firewall, essas coisas, você tem que colocar especificar também não só o IP address, né, mas a porta dele também específica, tá? A PAC Bus Communication aqui mantém a mesma coisa e também ó, o ID 1 e está configurado aqui, né? Posso deixar aqui, deixa CR1000 aqui para diferenciar. Né? Então aqui está as duas maneiras de conectar e aqui ó, aparece o CR1000, não vai conseguir também, não tem o IP port aqui. Né? E aqui teria todas as funcionalidades, uma vez que você consegue conectar no datalog, né?
de como coletar o dado, como ver ele em tempo real, né? E tudo mais aqui, tá bom? Isso que eu queria mostrar em termos de software, tá? Acho que eu vou deixar para a próxima aula para falar um pouco mais aqui. Deixa eu fechar aqui, vai dar um infinito aqui. Vou encerrar, já deu, passou, extrapolou a aula aqui o tempo, né? Mas vocês têm condições aqui, né, deixa eu abrir aqui de novo, de fazer a lista de exercício. Vocês podem seguir em frente aqui na instrumentação. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, vocês podem fazer a lista 4. A lista 5, daí, então, a lista 5, a gente vai começar a entrar, de fato, na programação do Datalogger, tá? Então, por isso que daí tem que realmente instalar o software para entrar na configuração. Aqui poxa, eu não mostrei aqui, deixa eu voltar aqui de novo. Então, aqui no software, ó, a gente na aula 5, a gente vai entrar aqui em Program, CR Basic Editor. E aqui que a gente vai trabalhar basicamente o resto das nossas aulas de instrumentação é com essa telinha aqui, ó, que é a programação do Datalogger. Aqui que a gente vai fazer, como é que a gente vai definir a fiação do Datalogger, como é que vai definir aqui, ó, o intervalo de saída de dados, ó, data interval, como vai inserir as instruções de leitura. Tá? Então, basicamente, é a parte de programação do Datalogger, tá? A partir da aula 5. Então, daí precisa estar com um software instalado para entender, né, e poder programar aqui e fazer, tá? Entender as instruções. Então, é isso aí, tá? Deixa eu fechar aqui. Voltar aqui para a aula aqui de... E aí vocês já têm condições de fazer a avaliação, então, né? Essa avaliação 1 aqui, que vai estar vai estar até a aula 4 aqui, ó, que é toda a parte aqui do Datalog. Então, a aula 5 em diante entra toda a parte de programação, tá? Então, em termos de roteiro aqui, ó, eu só estou em dúvida aqui que eu coloquei estudo de 1 a 5 e entra essa parte aqui. Talvez entre alguma parte, algum pouquinho de programação aqui, tá? Mas quem quiser avançar na avaliação, pode avançar aqui, né? Se encontrar alguma dificuldade na aula 5, vocês podem tentar ver as videoaulas aqui da aula 5, ou a gente, quando voltar daqui 2 semanas, a gente começa a ver com calma aqui a programação do CR Basic para poder concluir aqui a avaliação 1, tá bom? Então, para a semana que vem aí, você já pode avançar então na lista 4, tá? Se quiser aí, né, aventurar ali um pouco adiante na aula 5 e fazer a avaliação, fique à vontade também, né? Ou a gente retoma daqui a 2 semanas. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Bem legal, professor. Vamos tentar aí avançar nessas listas. Tá bom aí, tá? Os vídeos aqui, né, tão bem cortadinhos, bem explicadinho, como abrir o programa, como fazer a leitura, né, definir os intervalos, salvar e compilar, né? Não é muito diferente do que eu vou dar a aula ali para frente. Então, quem quiser já adiantar aqui, os vídeos estão tudo já bem organizados aqui, e aí com esses vídeos, com certeza, vocês conseguem avançar aqui, não só na avaliação, mas na lista 5 aqui também. Tá bom? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Por enquanto tudo bem, professor. Vamos tentar fazer
seguir adiante, né? Isso, tentem fazer. E é bom assim, né? Esse intervalo também para vocês, assim, né? Eu não chegar aqui, dar o conteúdo e depois, né? Vocês tente seguir o conteúdo, né? Com o que tem na página, né? E as aulas síncronas, né? Que dentro do modelo EAD é muito mais no sentido de moderação, né? No sentido de eu estou dando a aula aqui, mas na verdade as aulas geralmente EAD é muito mais moderação, tirar dúvida, né? E um acompanhamento. Então, tentem, tentem realmente avançar para a aula 5, tentar entender mesmo com o que tem lá na página, com o que está aqui nas videoaulas, que eu já tenho uns feedback de alguns alunos, né, que avançaram sem eu ter que dar aula, né? Eles foram vendo os vídeos e foram avançando aí com o conteúdo, tá? Então tente, né, seguir esses moldes que é um molde, né, que a pandemia aí acelerou, que é esse modelo à distância, que é tentar realmente vocês, né, pegar conteúdos na internet, pegar cursos na internet e conseguir, né, realmente aprender com o próprio conteúdo que tem, né? Então, Professor, uma última dúvida sobre a avaliação. No caso, ela funciona no mesmo formato que o senhor faz com as avaliações lá dinâmica. de dinâmica? Sim, sim. Então, eu só vou conferir aqui, ó, ver se também não ficou aquela configuração de uma só tentativa, mas é a mesma coisa, vocês vão ter lá a prova aqui sequencial. Aqui ó, eu deixei 3 tentativas, tá? Então aqui tá certinho. Inclusive, então, ó, tá vendo? Aqui já estava tudo certo aqui, mas ela também está no mesmo formato, tá? Cada questão aqui é uma questão, ela está sequencial e ela está misturada também. Então, cada um tem uma sequência aí de maneira aleatória, tá? Então, é a mesma coisa que está no dinâmica, tá? Se quiser também seguir em frente, fica à vontade, pode seguir em frente. Tá bom então, professor. Obrigado. Você que foi que tentou pedir lá a avaliação, Sim. né? Eu olhei o conteúdo, não tinha nenhuma parte de automática, né? Por isso que na parte... Não tem mesmo. E eu achei muito rico quando eu entrei na sua página aqui da disciplina e comecei a ver como o senhor implementou conteúdo ali. Eu fiquei impressionado, assim, porque é difícil, né? Teórico, assim, né? E eu comecei a olhar, meu Deus. Daí, na verdade, eu até desisti de tentar fazer aquela progressão. E achei mais interessante realmente cursar total, né? Porque daí eu vou ter toda essa parte também. Então, eu achei bárbaro, por dizer assim. Eu achei bem interessante mesmo. Então, eu vou dar seguimento do jeito que tá. Tá bom, então agradeço aí os comentários e deu muito trabalho. Essa pandemia aí, né? Eu imagino. Fazer todo o material, preparar e que bom, né? Então, a pandemia né, trouxe esse tempo para a gente preparar. Eu sempre quis fazer, na verdade, e realmente a gente está dando aula, né? É um processo ali que a gente está, né, o pessoal fala, né? A gente está trocando o pneu furou, a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Então, deu tempo de parar o carro, né? Consertar, preparar todo esse material. E com certeza, quando voltar online, quando voltar presencial a aula, ainda vocês vão ter todo esse conteúdo, né? Sempre tendo como apoio todo esse material, né? Então, espero que seja bem proveitoso aí para vocês. Década de 20 veio com tudo. Então, tá bom, pessoal. Vou parar aqui a aula aqui. Interromper.